queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Vida Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. Aqui, diariamente, estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Atualmente estamos na primeira parte deste livro, no capítulo 6, que trata da doutrina das penas eternas. Nós hoje vamos para o item 6. O item 6, Kardec nos diz assim. Deixa eu só ver aqui. Nós estamos falando da origem da doutrina das penas eternas, mas Kardec vai nos trazer agora, no item 6, Jesus, ok? Se Jesus ameaçou os culpados com o fogo eterno, ameaçou-os também de serem atirados à geena. Será a geena? Ele vai dizer. Ora, o que era a geena? A geena era um lugar nas proximidades de Jerusalém, um depósito onde se atiravam as imundícies da cidade. Isso era a geena. Então, Jesus, vou tirar a geena, eles que não cumprirem os desígnios de Deus. Aí Kardec diz, seria preciso, pois também tomar isso ao pé da letra? Claro que não era na geena. Se não era na geena, se foi uma figura de linguagem que Jesus usou, por que entender o fogo eterno, como literal? Por que não poderia ser outra figura de linguagem? Ele vai explicar direitinho. Por que então, ele sabendo que seria mal entendido, por que mesmo assim ele usou o termo fogo eterno? Ele vai explicar mais adiante. Então, seria preciso também levar ao pé da letra esse geena. Sabemos que não podia ser ali, aquela região do lado de fora de Jerusalém, onde se jogavam as imundícies. Não eram para lá que iam as pessoas endurecidas. Era uma dessas figuras enérgicas, figuras de linguagem, com a ajuda das quais Jesus impressionava as massas. Não ocorria o mesmo com o fogo eterno. Se tal não tivera sido seu pensamento, estaria em contradição consigo mesmo, exaltando a clemência e misericórdia de Deus. Ora, Jesus exaltava a clemência e misericórdia de Deus e ameaçava com fogo eterno, então, que Deus clemente é esse? Não tem, né? Não tem clemência, não tem misericórdia. Então, seria o quê? Uma contradição grave. Porque a clemência e a inflexibilidade, ou a dureza, clemência não é uma ação de acolhimento, e a inflexibilidade, não, é um não, simples assim. A clemência já é uma possibilidade de acolhimento. É um acolhimento, não é? Então, a clemência e a inflexibilidade são contrários, que se anulam. Como poderia falar as duas coisas? Seria, pois, equivocar-se estranhamente sobre o sentido das palavras de Jesus, vendo-se nessas palavras a sanção, ou seja, o cumprimento, a confirmação do dogma das penas eternas. Seria um equívoco. Enquanto todo o ensinamento de Jesus proclama a mansuetude de Deus. A mansuetude, a magnanimidade, a bondade de Deus. Na oração dominical, oração do Pai Nosso,
nos ensina Jesus a dizer: Senhor, perdoai as nossas ofensas como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Se o culpado não tivesse nenhum perdão a esperar, seria inútil pedi-lo. Ele está pedindo perdão para as suas ofensas. Se ele não fosse perdoado e fosse mesmo para o fogo eterno, por que Jesus estaria estimulando para que nos arrependêssemos e pedíssemos perdão a Deus? Mas esse perdão não tem condições? Pergunta Kardec. É uma graça, uma remissão pura e simples da pena realizada, do erro realizado? Não. A medida desse perdão está subordinada à maneira pela qual seremos perdoados. Quer dizer, se nós não perdoamos, não seremos perdoados. Senhor, perdoai-nos, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então, existe uma condição para sermos perdoados, não é? Deus, fazendo do esquecimento das ofensas uma condição absoluta, não poderia exigir que o homem fraco fizesse o que ele, todo-poderoso, não faria. Então, se o homem fraco se coloca na condição de perdoar, por que Deus não faria isso? Não é? A oração dominical é um protesto, ou seja, é uma afirmação diária contra a eterna vingança de Deus. A oração do Pai Nosso é uma oração que revela-nos Deus como Pai misericordioso, que quer que nós nos aproximemos a Ele. Então, a oração dominical, a oração do Pai Nosso, é uma afirmação diária contra a eterna vingança de Deus. Não existe, né? Isso é eterno. Item 7. Para os homens, ou seja, para os espíritos encarnados, que não tinham senão uma noção confusa da espiritualidade da alma, a ideia do... Isso está falando lá naquela época, ok? A ideia do fogo material não tinha nada de chocante. Isso aqui é interessante, né? Não tinha nada de chocante. Vai morrer, vai para o fogo eterno, vai queimar. Estavam acostumados por causa de quê? Do inferno pagão. Lembra do inferno pagão? Pois é. Essa ideia já tinha sido difundida muitíssimo. É o que ele diz aqui. Então, esse fogo material do inferno que já era conhecido, não é? Não tinha nada de chocante, tanto menos que ela estava na crença vulgar tirada do inferno dos pagãos, quase universalmente difundida. A eternidade da pena não tinha mais nada que repugnasse a essa gente submissa há séculos à legislação do terrível Jeová. O Deus mostrado no Antigo Testamento é um Deus terrível, é um Deus vingativo. Então, todos temiam a Deus. Nós buscamos amar a Deus, não temer a Deus. Mas muitos ainda falam isto do temor a Deus. Por quê? Porque Deus é terrível. Vamos ter medo dele. No pensamento de Jesus, o fogo eterno não poderia ser, pois, senão uma figura. Pouco lhe importava que essa figura fosse tomada ao pé da letra. Isso é importante, aquilo que nós falamos que ele ia retomar. Então, Jesus não sabia que eles iam usar esse fogo eterno que eles estavam falando ao pé da letra. Diz Kardec que Jesus não se importa com isto e ele vai explicar agora por quê. Não se importava que essa figura fosse tomada, essa figura de linguagem, fosse tomada ao pé da letra,
se devia, essa figura, servir como freio. Sabia bem que o tempo e o progresso se encarregariam de fazer compreender o seu sentido alegórico, simbólico. Sobretudo porque, segundo a sua predição, a predição de Jesus, o Espírito de verdade viria esclarecer os homens sobre todas as coisas. Então, Jesus profetizou a vinda do outro Consolador, o Espírito de verdade. Sim, porque Jesus é o Consolador. E ele profetizou que viria um outro Consolador, se nós guardássemos os seus ensinamentos. Ele falaria com o Pai, para que enviasse um outro Consolador, para dizer o que houvesse sido esquecido, lembrar do que houvesse sido esquecido e dizer aquilo que ele não pôde dizer à época. Porque nós estávamos muito primitivos ainda. Bom, e ele continua aqui nesse último parágrafo do item 7, dizendo-nos: o caráter essencial das penas irrevogáveis é a ineficácia do arrependimento, ou seja, é para todo sempre. Mas e se eu me arrepender? Não adianta nada. Portanto, o arrependimento é ineficaz. Vai ficar lá no inferno para todo sempre. Ora, Jesus jamais disse que o arrependimento não encontraria graça diante de Deus. Em toda oportunidade, ao contrário, mostra Deus clemente, misericordioso, prestes a receber o filho pródigo de volta ao teto paterno. O filho pródigo volta, gastou tudo, volta com uma mão na frente e outra atrás. E o que faz o pai? Manda-o para o sofrimento. O pai da parábola dos 2 filhos, ou a parábola do filho pródigo, acolhe o filho. E o outro que reclama que ele recebeu o filho que gastou tudo e que não deu valor àquele pai, meu filho, diz ele ao outro filho, vamos nos alegrar, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Ora, isso me parece um Deus clemente, e não um Deus terrível do inferno eterno, não é? Graças a Deus. Então, vejamos. Jesus não mostra Deus inflexível, senão diante do pecador endurecido. Para dar aquela sacudida, né? Claro. Vejam. Como é que nós vamos mudar? Vai, se diz, né? Passar a mão na cabeça, passar pano. Não. A pessoa vai ter que responder pelas consequências das más escolhas. Então, esta é a justiça de Deus. Existe a clemência, existe a misericórdia, mas Deus é todo justiça. É importante que nós aprendamos a lição que não aprendemos. Então, Jesus não mostra Deus inflexível, senão para o pecador endurecido. Mas, se tem o castigo numa das mãos, na outra, tem sempre o perdão prestes a se estender sobre o culpado, desde que, critério, o culpado se volte sinceramente para ele, o Pai Celestial. Igual à parábola do filho pródigo. Este não é, certamente, o quadro de um Deus sem piedade. Há que se notar também que Jesus não pronunciou contra ninguém, mesmo contra os maiores culpados, condenação irremissível, ou seja, condenação eterna.
Jesus não pronunciou contra ninguém, mesmo contra os maiores culpados, condenação irremissível. Olha que interessante, Jesus está na cruz, crucificado, sem ter feito nada de mal, e pede a Deus que perdoe, porque eles não sabiam o que faziam. Fica a lição, não é? É isso, amigos. Terminamos aqui o item 7. Amanhã continuamos com o nosso projeto 15 minutos. O céu e o inferno. Até lá. Muita paz a todos.